Boa noite a todos, que a paz de Deus, Jesus esteja conosco. O tema que eu escolhi para abordar com os irmãos esta noite é por demais conhecido, que é não julgueis. A frase completa os irmãos sabem, não julgueis para não seres julgados. Eu digo sempre que a leitura do Evangelho, a leitura da Bíblia de modo geral, ela tem que ser levada em conta a linguagem da época, o significado, e aprofundando um pouquinho mais o estudo, o que Jesus queria dizer à época, naquele exato momento. Não julgueis para não ser julgados. Será que a gente não pode julgar nunca? Ou será que pode? Na nossa vida, no nosso dia a dia, os irmãos vão ver isso, a gente está sempre julgando. Sempre julgando. Eu posso pensar assim, eu preciso comprar uma roupa nova. O que eu vou comprar? Uma camisa ou uma calça? Eu já comecei a julgar, porque eu estou avaliando, eu estou fazendo um julgamento do que eu vou comprar. Vou comprar aqui em Farroupilha ou vou a Caxias? É outro julgamento. Aí tu chega lá numa loja, escolhe uma camisa, por exemplo, aí tu escolheu aquela, tu fez um julgamento, entre todas, tu escolheu aquela. E aí depois tu pergunta para a vendedora, moça, tem de outras cores? Você já vai começar a pensar em escolher uma cor. Então, no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente está sempre fazendo julgamento. As coisas, você está sempre avaliando se gosta, se não gosta, se faz, se não faz. A gente passa o tempo todo julgando. Esse tema está lá no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Tá? Os irmãos que quiserem aprofundar esse estudo, poderão ver isso lá. No dicionário, o dicionário sempre tem explicação para tudo. Ele traz várias denominações do que seja julgar. Por exemplo, julgar é decidir como juiz ou árbitro, que é óbvio, né? Sentenciar, entender. Então, quando a gente está procurando entender, a gente está avaliando, a gente está julgando. Avaliar é julgar, formar juízo, lavrar ou pronunciar sentença, apreciar. Tudo isso a gente faz no dia a dia e tudo isso é julgar de alguma forma. Ainda mais, julgar é formar opinião, conceito a respeito de pessoa ou coisa, ajuizar. Então vocês veem que pela significação do termo julgar, a gente vê que a gente está no nosso dia a dia, na nossa vida, julgando. E é importante que seja assim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz explicações de vários textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Textos que estão nas Bíblias em geral. E ele explica esses textos à luz da doutrina espírita, mostrando a concordância do que está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, com o que Jesus ensinou. E mais que isso, a aplicação desses conhecimentos, dessa doutrina do Cristo no nosso dia a dia. Porque não adianta você saber a Bíblia de cor, saber o Evangelho de cor, se não tiver aplicação prática na sua vida. Aí seria só uma cultura. Vocês teriam conhecimento cultural, mas não teria nenhuma aplicação prática. Bom, esse tema, então, não julgueis para não seres julgados, está lá em Mateus, no capítulo 7. Vamos ver por parte. Vocês vão ver que esse texto, ele já contém outras informações importantes. Não julgueis para não seres julgados, pois com o mesmo julgamento que julgardes os outros, sereis julgados. E a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós. Aí Jesus coloca, além do não julgueis para não ser julgado, uma importante informação que a gente vive repetindo, que é a lei de causa e efeito. Aquilo que a gente faz tem consequências. Se eu faço o bem, terei consequências do bem. Se eu fizer o mal, terei como consequência o mal. É a lei de causa e efeito. Se eu julgar o meu irmão, da maneira como eu julgar, pode ser que eu venha ter consequências daquilo, da maneira como eu julguei. Então, alerta de como você vai julgar. Porque você fica olhando o cisco no olho de seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou, como você se atreve a dizer ao irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Aqui Jesus dá um alerta, né? Muitos de nós costumamos ver no irmão um errinho pequenininho, criticar o irmão, julgar o irmão por aquele
pequeno erro, mas não vemos os nossos próprios erros, os nossos grandes erros. E às vezes a gente quer corrigir aquele porque a gente julga que ele está errado, quando nós mesmos temos erros maiores ainda. Então aqui Jesus alerta: primeiro, tira a trave do seu olho, primeiro te corrige, faz a tua reforma moral para você ter condições de ajudar o irmão também a se corrigir. Não é julgar no sentido de humilhar, no sentido de ajudar. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. É isso aí. Bom, é a grande pergunta então: o cristão deve julgar? Se a gente pegar, não julgueis para não ser julgados, parece que não. Mas não é que a gente não deva fazer nenhum julgamento. Como eu falei no início, a gente está sempre julgando as coisas. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, ou Saulo, para os irmãos católicos, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso dá para os romanos, uma gravura, provavelmente o Paulo não tinha esse aspecto, mas é um desenho, vamos dizer, artístico, Olha o que ele diz, se nós podemos ou não podemos julgar. Não é o bastante dizer que o cristão pode julgar. O discípulo de Jesus é obrigado a julgar. Olha, obrigado a julgar dentro daquelas vários significados que tem a palavra julgar. E ele diz mais: em geral, todos nós temos que julgar todas as coisas, retendo o bem e rejeitando o mal. Na epístola lá aos Tessalonicenses, ele falou isso. Então a gente está todo o tempo julgando, e devemos julgar todas as coisas. Se estou diante de um problema, faço ou não faço, tem que julgar se eu vou fazer. Se eu estou para tomar uma decisão, é boa ou não é, eu tenho que julgar para tomar a decisão. Isso que querem me propor é bom, é correto ou é um mal? Eu tenho que julgar. Então o cristão tem que julgar todas as coisas, retendo o que é bom e rejeitando o que é mal. Então, sim, nós temos que julgar. Mas o que Jesus queria dizer então quando não julgueis para não ser julgados? Nós vamos ver adiante. Ainda sobre isso, ele diz: às vezes alguém na igreja terá que julgar outros irmãos para resolver problemas. Aqui mesmo. Aqui igreja no sentido de comunidade, de grupo, não igreja católica, igreja evangélica, no sentido de grupo, de comunidade. Às vezes alguém terá que julgar outros irmãos. Pode acontecer, como nós não somos perfeitos, de a gente vir aqui fazer uma exposição e cometer algum engano, falar alguma coisa errada. De repente o irmão da casa tem que me chamar ali na salinha, como recomenda Jesus, em particular, dizer: Rodrigo, tu cometeu um erro aí, cara, isso aí não está certo, o que tu está fazendo, está errado, para resolver problemas. Então, às vezes a gente é obrigado a fazer isso, tanto dentro das comunidades religiosas, como até mesmo nas comunidades de trabalho também. Paulo diz: para discernir essas coisas, é necessário crescer espiritualmente, ou seja, para decidir entre as coisas todas, para julgar o que é certo e o que é errado, retendo o certo e rejeitando o errado, a gente tem que crescer espiritualmente. A gente tem que estar dotado de uma conduta moral mais elevada, mais correta, para a gente ter moral, para a gente ter condições de corrigir os outros irmãos quando erram e de corrigir as nossas próprias ações, julgar as coisas que se apresentam no nosso dia a dia, para a nossa vida, ver o que é certo e o que é errado. Se a gente não fizer isso, olha o que Paulo diz: as pessoas incapazes de julgar continuam como crianças. Criança não tem o conhecimento que a gente tem, criança não tem a capacidade espiritual que a gente vai adquirindo, criança é ingênua, criança é inocente, eles não pensam muito para julgar as coisas. O que eles têm que dizer, eles dizem do jeito que vier, eles falam. A gente não pode fazer isso. Crianças, às vezes, até um pouquinho malvadinhas, sem querer, porque eles falam mesmo, eles não poupam nada, eles se manifestam. Nós não podemos ser como crianças, então nós temos que aprender a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, para poder avaliar e julgar todas as coisas, como diz Paulo. Os juízes, e as autoridades como um todo. Cada qual seja submisso às autoridades, as autoridades constituídas. Porque não há autoridade que não venha de Deus,
e as que existem foram instituídas por Deus. Paulo aos Romanos. Nós vivemos em sociedade, a sociedade tem as suas leis, suas regras, né? E constantemente está sendo também avaliado na sociedade, e estamos constantemente também sendo julgados. Nós temos que ser submissos às autoridades, seguir o que as autoridades determinam, porque não existe autoridade se Deus não permitisse. Aquele que detém qualquer cargo, aquele que é autoridade na comunidade, que está, portanto, na obrigação de decidir, seja como juiz, seja como administrador, que está na obrigação de avaliar, essas pessoas estão nesses cargos porque Deus assim permite. Então, nós temos um grande compromisso de sermos submissos às regras, às leis da comunidade, para que a comunidade seja organizada, mas eles também, as autoridades que julgam, que avaliam, que decidem, que têm uma grande responsabilidade também perante Deus. Mesmo que eles não tenham até uma religião, uma formação espiritual, eles têm uma responsabilidade perante Deus. Então eles têm que fazer esse seu trabalho, a avaliação, esses exames, ou julgamento, que é o caso disso, de uma maneira correta, eficiente, justa. Porque eles têm uma responsabilidade também perante Deus. Vamos olhar as palavras? E aí então? Até aqui, já deu para a gente ver se a gente pode julgar ou não? Pode, né? Agora, apontar o dedo para o outro, julgar para o mal, avaliar para o mal, sentenciar para o mal, para ridicularizar, para humilhar, para rebaixar o outro, não. É esse tipo de julgamento que Jesus está falando que não deve ser feito. Não julga. Tá? E se a gente o fizer, vai ter consequências para a gente, com toda certeza, pela lei de causa e efeito, que eu falei para vocês, que já está embutidinha no texto, lá no início do texto. Julgar para o bem? Pode. Para o bem pode. Avaliar, né? Avaliar, analisar, julgar para o bem, para ajudar o irmão a se corrigir, né? Ajudar o irmão a levantar-se, reparar seus erros, enfim, julgar para o bem pode e deve, sempre tomando cuidado de que a gente tenha certeza de que estamos corretos também, né? Que estamos corretos. E sempre de uma maneira, vamos dizer assim, não expor o irmão, de uma maneira discreta, como ensina Jesus. Chama o irmão, só você e ele, e conversem a respeito. Tá? O grande Sócrates, filósofo grego, eu acho que é o relógio que está dando uma interferência aqui. Bom, o Sócrates, o filósofo grego, ele faz uma observação muito interessante para nós. Né? Essa questão da fofoca, né? de a gente comentar da vida dos outros. Né? Aqui em Farroupilha não tem esse problema, só lá em Garibaldi. Aqui ninguém fala mal da vida dos outros. Né? Mas o Sócrates, quem viu ali, fez os cálculos rapidamente, viu que ele viveu 70 anos. Né? Naquela época, sem a medicina que tem hoje, sem os recursos que tem hoje, o pessoal já estava achando que ele ia ficar para a semente. 70 anos naquela época, se a pessoa não morresse de doença, morria nas guerras, aquelas coisas todas lá. Bom, mas o Sócrates dizia assim, quando a gente for falar de uma pessoa, presta bem atenção no que você está dizendo. Porque se você falar mal da pessoa, você está avaliando que ela seja uma pessoa má. E a pessoa que está te ouvindo vai avaliar e vai achar, concordando com você, que aquela pessoa seja má. E se você falar de bem de uma pessoa, contrário, você está julgando que essa pessoa seja boa. E a pessoa que te ouvir vai julgar que você deve ter razão, aquela pessoa é uma pessoa boa. Então é muito importante que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala das pessoas. Porque o que a gente falar é o nosso julgamento sobre ela. E outras pessoas podem acreditar que o nosso julgamento esteja correto e nem sempre está. André Luiz, né, que
ditou para Chico Xavier a coleção Nosso Lar, são 16 livros, começando pelo livro do mesmo nome, Nosso Lar, né? Ele diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, não fala nada. Não fala nada. Tem um ditado antigo que diz que cada um que conta um conto, aumenta um ponto, né? É o que acaba acontecendo. Tu conta uma coisa, o outro passa adiante, já conta outra, e o mal vai se espalhando e o mal vai crescendo. Então, se não tem nada para falar de bem de uma pessoa, omite a sua participação, não dê opinião, não faça avaliação, não faça julgamento da pessoa. Ou soma ou some. Então, se você, o que você vai falar não vai somar, some com aquilo. Não passe adiante. Quem é você para julgar? Eu não sou ninguém. Quem é você para julgar? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntou aos espíritos da codificação: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Modelo e guia, né? E o que eles responderam? Vede Jesus. Bem curtinha a resposta. Qual é o tipo mais perfeito? E bom, e o tipo mais perfeito? E Jesus fazia julgamentos? Certamente que em algumas ocasiões, sim. Noutras, não. Na passagem de Lucas, capítulo 12, Jesus foi procurado por um menino. Ele havia, junto com o irmão mais velho, ganho uma herança. E ele foi procurar Jesus, dizendo: mestre, fala com meu irmão para ele me dar a minha parte na herança. E o que Jesus fez? O que ele julgou? O que ele avaliou? Ele disse para o menino: quem me fez juiz, ou seja, quem vai decidir ou julgar, entre você e seu irmão? Provavelmente Jesus estava avaliando que o menino era muito jovem ainda, não tinha experiência, que era melhor que o irmão continuasse administrando os bens da família, né? E ele não topou essa de ser mediador, de ser juiz entre ele e o irmão dele. Noutra ocasião, mais interessante, a mulher adúltera, essa história, você sabe, a mulher foi pega em adultério. E a lei mosaica, a lei de Moisés, dizia que essa mulher deveria ser apedrejada até a morte, coisa que ainda existe, se não me falha a memória, no Irã teve um caso há 2 anos atrás, de repercussão internacional. Então, como eles sabiam que Jesus andava por aquela região, eles estavam sempre pensando em pegar Jesus contrariando a lei de Moisés para o acusarem, né, de que estava contrariando a lei. Então eles pensaram assim: ele vive pregando amor ao próximo, perdão, coisa e tal, vamos perguntar para ele o que ele faria nesse caso e a gente vai ter como acusá-lo, né, de não cumprir a lei mosaica. Aí perguntaram a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei mosaica, a lei de Moisés, diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E tu o que dizes? Louquinho que eles estavam esperando que Jesus dissesse: não, vamos perdoar a moça, deixa assim, né? Tal. Aí eles poderiam acusá-lo de não estar cumprindo as leis mosaicas, que é o que os judeus seguiam. Aqui vamos fazer um parênteses, a título de curiosidade. Você sabe o que era considerado adultério no tempo de Jesus, naquela região? Adultério era praticamente só para as mulheres, né? Só as mulheres eram acusadas de adultério. Por quê? Porque era uma sociedade bem patriarcal, machista, as mulheres não tinham grandes valores naquela época, né? E assim, o homem, quando traía a esposa com outra mulher, se ela fosse solteira ou sem nenhum compromisso, não era considerado adultério, não era considerado uma ofensa à esposa ao casamento, tá? Não era, tá? Agora, quando o homem traísse com uma mulher casada ou noiva, compromissada, aí era adultério. Por quê? Não porque ele estivesse ofendendo a esposa ou o casamento, mas porque ele estava ofendendo
outro homem. Aí era adultério. As mulheres não. As mulheres a coisa era bem mais rigorosa. Você sabe como é que eles faziam para comprovar um adultério da mulher? Só as mulheres passavam por essas coisas. Quando eles não só desconfiavam, o marido desconfiava que a esposa estava o traindo. Eles levavam ela até o templo e davam para ela uma bebida lá muito ruim, devia ser amarga, fedorenta, alguma coisa assim, isso que era muito ruim. E fazia ela tomar. Se ela tomasse, se sentisse mal, desmaiasse, vomitasse, coisa parecida, era adúltera. Agora, se ela tivesse um estômago de ferro, tomasse e saía numa boa, mesmo que fosse adúltera, ela era considerada inocente. Então, os caras eram bem bobalhãozinhos, né? Voltando ao caso. Jesus, então, estava lá, desenhando no chão. Dizem alguns que ele estava fazendo uma lista do pecado daquela turma que estava ao redor ali. Aí, perguntaram o que ele dizia, né? Moisés mandou apedrejar, e tu o que dizes? E aí, Jesus largou a famosa frase: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Lembra? Tira o cisco do teu olho para poder enxergar, né? Tira a trave do teu olho para poder enxergar e tirar o cisco, ou seja, tu tem que estar em condições superior ao outro para tentar ajudá-lo através da correção, através de um julgamento correto, para ajudar, não para rebaixá-lo. Eles não estavam, nenhum. Então, todo mundo estava cheio de pecado, ninguém estava livre de pecado, ninguém estava livre de falhas, em condições de julgar aquela mulher. Então foram saindo todos. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Aí vocês devem estar pensando, o pessoal do mais jovem era educado, né, gentil, os mais velhos, deixaram os mais velhos saírem primeiro. Não. É que os mais velhos, por serem mais velhos, tinham muito mais pecado, então se sentiram meio que envergonhados e foram os primeiros a sair daquela situação. Mas Jesus julgou. A mulher, não. Jesus perguntou a ela, onde estão aqueles que queriam te julgar? Não sei, Senhor, foram todos embora. Eu também não vou te julgar, mas vai e não peques mais. Então, com a mulher, Jesus foi benevolente, perdoou. Mas o pecado, o erro que ela cometeu, não. Esse foi o julgamento de Jesus. Não julgou a mulher, mas julgou o ato que ela tinha cometido. Ela foi perdoada, mas o ato foi condenado. Então vocês veem que a situação não é assim, não julgar sempre, né? Tem julgar e julgar. Então certas situações a gente tem. Jesus nessa situação julgou o pecado, o erro, não ela. Ela foi perdoada. Em Mateus, Jesus diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo que está, principalmente no Antigo Testamento, está valendo até certo ponto. Dani, como assim até certo ponto? Está na Bíblia, não está certo? Nem tudo. Agora, tem gente aí que deve estar pensando, esse cara enlouqueceu de vez. Está na Bíblia, como é que não está certo? Tem algumas religiões que se aproveitam de algumas partes da Bíblia para condenar algumas coisas. Pinçam no Antigo Testamento uma frase e condenam o que eles querem condenar. Exemplo, em Levítico tem uma frase que condena a homossexualidade. Não é homossexualismo, é homossexualidade. Homossexualismo, terminação ismo, significa doença. A ciência já comprovou há décadas que não é uma doença, é uma orientação sexual que independe da vontade da pessoa. Ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe sofrer, porque o homossexual sofre. Então, quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Então, ninguém levanta de manhã hétero e resolve ser homossexual. Isso não existe. É uma coisa que acontece, inclusive, com causas espirituais bem conhecidas de nós espíritos. Bom, mas está lá, eles aproveitam essa frase. Bom, pela lógica, se você acha que pode estar na Bíblia essa condenação está correta, você tem que aceitar todo o resto, não ficar pensando, nisso eu acredito, nisso eu não acredito. Não, então tu tem que acreditar em tudo porque está lá. Não dá para te pensar, isso aqui está lá, então está correto. E o resto?
tem que estar correto também, porque está lá. No mesmo Levítico que condena a homossexualidade, a gente não pode comer mexilhões, frutos do mar. Eu olhando aqui para você, eu tenho certeza que alguém aqui gosta de um peixinho, de uma ostra, né? algum bichinho desses aí. Não pode, está lá no Levítico. No Levítico também está que não se pode fazer transfusão de sangue. Alguém deixaria seu filho, seu neto, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo morrer sem se fazer sangue? Tem gente que pega essa frase para proibir, tem religião que proíbe, você sabe disso. Nós costumamos proibir a transfusão de sangue? Não, não, claro que não. No Levítico também os homens não podem aparar as barbas. Vocês veem que tem algumas regiões que o pessoal anda meio barbudinho, né? Tal. Não pode estar lá no Levítico, então não pode aparar a barba. No Levítico não pode fazer tatuagens. Olha, está na moda a tatuagem agora, todo mundo fazendo tatuagemzinha, não é? Se é pecado fazer tatuagem, o famoso padre Fábio de Mello é um grande pecador, porque ele tatuou uma abelhinha coloridinha na mão, não sei se na esquerda ou na direita, não me lembro mais. Padre Fábio, tão simpático, seria um pecador, porque está contrariando o Levítico, está lá, está na Bíblia. E aí? Tá. Na Bíblia, vocês vão ver em Deuteronômio, se não me falha a memória, que a gente pode vender a filha. Não fala em vender filho, mas pode vender filha. Então está faltando dinheiro, passa a filha nos pila. Pode vender a filha. Com direito, se o proprietário não gostar da mercadoria, devolver. E você pode reaver a sua filha. Está lá, está na Bíblia. Está na Bíblia, está certo? Só porque está lá, está certo? Nós vamos seguir isso? Não. Não. E assim vai. Na Bíblia também tem uma passagem que é uma verdadeira apologia ao estupro. Bárbaro, agora pegou pesado. Se um homem estuprar uma jovem, e se ela não estiver compromissada, se estiver compromissada, você sabe que aí é crime. Mas se ela não estiver compromissada, é simples, ele vai lá, dá 50 moedas de prata naquela época, né? Hoje seriam outros valores, quem sabe em dólar ou euros, né? Dá lá uma grana para o pai e está resolvido o problema. Ele não vai se incomodar, não vai responder processo, não tem nada. É assim, está na Bíblia. Tudo isso na Bíblia. Mas e agora então, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, passa tudo que está lá por um filtro. Por um filtro. O filtro chama-se Jesus. Tudo que está lá, o que estiver concordando com o que Jesus nos trouxe, com os ensinamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, perdoar sempre e tudo mais, todos aqueles conhecimentos que Jesus nos deixou, se está de acordo com aquilo que Jesus ensinou, a gente aceita. Se não está, esqueça. Esqueça. A boa nova é isso, é a boa nova. É outra maneira de ver as coisas. Então Jesus não revogou nenhuma lei, mas trouxe uma nova lei. E se a nova lei, se as coisas antigas não estiver de acordo com o que Jesus ensinou, esqueça. Essa é a maneira mais fácil de a gente julgar o que está lá, se está certo ou errado. Eu só citei algumas coisinhas para você, para a gente ficar a noite toda. Tá? Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Aí você, quando pensar em julgar o outro, você vai para frente do espelho, né? E olhe primeiro para dentro de você. Deu vontadezinha de julgar o outro, corre para o espelho e te olha. Será que eu não tenho nada? Né? Em muitos julgamentos mesquinhos, julgamos a nós mesmos na figura do outro. O que quer dizer isso? Às vezes a gente aponta o dedo para o irmão, claro, está apontando 3 para a gente também, né? A gente aponta o dedo para o irmão e critica aquele comportamento que ele teve, a gente julga aquele comportamento errado. Por quê? Porque está errado? Porque a gente também comete o mesmo erro, porque a gente está tão errado quanto ele, então eu reconheço o erro nele, porque esse erro já está em mim, eu tenho familiaridade com o erro. Muitas vezes acontece isso, a gente aponta o erro do irmão, e esse erro que a gente aponta lá, está na gente, por isso que a gente aponta, porque a gente reconhece fácil, a gente já está acostumado com ele. Então, cuidado nos julgamentos desse tipo.
Antes de atribuir a alguém uma falta, então, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Quer dizer, vamos ver se a gente não está fazendo a mesma coisa. Por que o defeito sempre é do outro? Muitas vezes nós temos uma maneira assim de pensar. Quando eu falo isso, não falo em todo mundo, evidentemente, né? Eu falo uma boa parte da população. No outro, comportamento no outro é errado. Mas quando eu faço a mesma coisa, em mim é certo ou eu tenho uma desculpa. O outro faz alguma coisa, eu julgo errado. Mas eu faço a mesma coisa que ele, em mim é certo ou eu tenho uma desculpa. Minha esposa desencarnou um ano e 2 meses atrás, ela gostava desse bonequinho aqui. Quando o outro não faz alguma coisa, uma tarefa, é preguiçoso. É o nosso julgamento. Agora, quando eu não faço uma tarefa, é porque eu estou muito ocupado. Para mim eu tenho desculpa. No outro eu julgo errado. Para mim eu tenho desculpa. Quando o outro faz uma observação, no ambiente de trabalho é muito comum, né? Quando o outro faz uma observação, faz um discurso sobre algum tema lá, esse cara é muito crítico. Agora, quando eu faço um discurso lá sobre um determinado tema, eu não sou crítico, é uma crítica construtiva. O outro é crítico. Eu não, eu faço uma crítica construtiva. A crítica do outro não é construtiva, a minha é. É 2 pesos e 2 medidas, né? Quando o outro se decide a favor de um ponto, é cabeça dura. Às vezes a pessoa está convencida de que aquilo está certo, e ela insiste que aquilo está certo. É um cabeça dura e tal, ele não quer ouvir ninguém. Agora, quando eu faço a mesma coisa, é porque eu estou sendo firme, eu tenho firmeza de propósito. Então é assim, no outro é eu, em mim não é eu e até tenho desculpa, né? Quando o outro passa e não cumprimenta, mascarado, se acha muito importante, por aí vai. Agora, quando eu passo sem cumprimentar, foi uma distração. São julgamentos diferentes, né? No outro, um julgamento porque é mascarado, né, e tal. Agora, eu não, estava distraído, não vi. Quando o outro fala sobre si mesmo, é egoísta. Às vezes a pessoa precisa conversar, falar, está passando por um problema difícil, então ela fala, e se você é um bom ouvinte, deve ser, né? Ela vai falando, esse cara só quer falar dele, dos problemas dele, ele acha que ninguém tem problema, é um egoísta, papapá. Agora, quando eu faço a mesma coisa, é porque eu preciso desabafar. Então, o outro é egoísta, é um falador, ele pensa que meu ouvido é isso, pensa que meu ouvido é aquilo. Agora, quando eu faço a mesma coisa, eu preciso desabafar, eu preciso pôr para fora. São julgamentos diferentes para a mesma coisa. Quando o outro se esforça para ser agradável, ele está com segundas intenções. O que ele está querendo, me agradando assim, desse jeito? Ele está com segundas intenções, alguma coisa ele está querendo. Quando eu faço a mesma coisa, eu sou gentil. Né? O outro está querendo, a gente fica todo desconfiado. O que ele está querendo agradar? Agora, quando eu faço a mesma coisa, eu estou querendo ser gentil. Eu sou uma pessoa gentil. Sou gentil. São julgamentos diferentes. Quando o outro faz alguma coisa sem ser ordenado, está se excedendo. Na área de trabalho, né? Sobrou um tempinho, a pessoa vai lá, vai ajeitar algumas coisas, coisa e tal. Aí eu olho e digo, está se excedendo. Isso não é tarefa dele, ninguém mandou ele fazer isso. Agora, quando eu faço a mesma coisa, eu sou uma pessoa de iniciativa. Ninguém precisa me mandar para mim fazer as coisas. São 2 pesos, 2 medidas, 2 formas diferentes de julgar. Quando o outro progride, é promovido, deram oportunidade para ele é amigo do chefe, por aí vai. Agora, quando eu progrido, quando eu sou promovido, é fruto de muito trabalho meu. Eu mereço, o outro não. Então, a gente tem que cuidar desses tipos de julgamento. Às vezes tem a tendência a achar coisas no outro errado e na gente é certo ou tem uma desculpa. Quando o outro luta pelos seus direitos, é teimoso. Quando eu faço a mesma coisa, é prova de caráter. Quando eu mando um e-mail, agora isso aqui já está atrasado, não é mais e-mail, né? Agora é WhatsApp. Quando eu mando um e-mail, um WhatsApp, quando eu faço isso é porque eu gosto dos amigos. Agora, quando o outro manda e-mail, WhatsApp, é um desocupado, não sai da internet, não larga aquele telefone,
É assim. Então são duas maneiras erradas de julgar, dois julgamentos diferentes para a mesma coisa. A gente tem que cuidar dessas coisas. A gente tem uma tendência a achar isso, que nos outros é erro e na gente está certo ou tem desculpa. Os ensinos de Jesus nos dizem que devemos evitar determinados tipos de julgamento. Tem alguns julgamentos que os ensinos de Jesus não deixam dúvida, estão errados. Repare o julgamento tendencioso. Olha essa foto, gente. A frase lá em cima: seu papel é amar e não julgar. Está ali um senhor de idade, eu diria modernoso, né? Moderninho, jaquetinha de couro, camisetinha com a caveirinha, né? Que não é coisa de assombração, nem coisa de terror. A caveira está ali, ela significa que todo mundo vai acabar assim, né? Esse é o alerta da camiseta dele. Ele está lá, calcinha customizada, gorrinho, barbinha e tal. Parece um motoqueiro, dono de Harley Davidson, né? Que tem esse uniforme aí. E todos eles estão sentados ali, esperando não sei o quê. Todos eles têm uma Bíblia. E eles estão criticando ele. Olha o julgamento. Está amarrado em nome de Jesus. Aí diz o outro: como pode se achar cristão? Misericórdia, que é isto? Todos eles com esse julgamento, né? Todos eles criticando. Eles viram o quê? A aparência dele, julgando a aparência dele. É o jeito dele, como ele se sente. Eles não notaram, por exemplo, que todos eles estão com a Bíblia, mas só ele está lendo. Isso eles não viram. Tá? Eles julgaram o quê? A aparência, segundo os gostos dele, né? Porque para o velhinho está tudo mais legal. Então, lembre o que disse Jesus: não julgueis segundo a aparência, lá no Evangelho de João. Outra coisa é o julgamento precipitado. Você não está por dentro de todos os detalhes, de todos os fatos da situação, e você emite sua opinião, a sua avaliação, o seu julgamento. Historinha. Mamãe chega em casa e está lá essa linda criança com 2 maçãs na mão. Né? Aí diz: minha filha, que lindas maçãs, dá uma para a mamãe. Imediatamente a filhinha pega e come uma e taca o dente na outra. A mãe entra em parafuso: meu Deus, quanto egoísmo, onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, eu nunca ensinei ela a ser dessa forma tão egoísta, blá, 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 blá. E ela está nesse devaneio, julgando a filhinha, o erro da criança, quando ela inocentemente estica uma das maçãs e diz: mamãe, eu experimentei as 2, essa aqui está mais doce. Quer dizer, foi um julgamento precipitado. A criança é inocente, ela não estava se importando se estava babando a maçã ou não, ela queria escolher a mais doce para a mãe. E na vida, muitas vezes a gente faz isso, a gente não conhece todos os fatos, todas as intenções, etc, 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 e a gente julga. Julgamento severo. Puxa, gente, a gente é cristão, né? A gente aprendeu tanta coisa: amar o próximo como a si mesmo, perdoar sempre, né? Ser benevolente, indulgente, perdoar e tal, perdoar os próprios inimigos. Mas às vezes a gente, no julgar as pessoas, no avaliar as pessoas, no avaliar situações, a gente é um pouquinho ou muito severo. Então vamos lembrar dessa frase de Pedro. É Pedro, a primeira epístola de Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas. Tá? Essa frase muito citada é na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Talvez, às vezes, se atribui a Jesus, talvez até Pedro tenha ouvido isso de Jesus, né? Porque a frase é bem legal. Mas é de Pedro, foi escrito por Pedro. Pedro diz: tende antes de tudo, antes de julgar, de avaliar, amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, gente, é antes de tudo. Então, a gente, ao julgar, ao avaliar, seja por bem sempre, é claro, mas vamos ser benevolentes com as pessoas, vamos procurar entender, se pôr no lugar do outro, enfim, uma série de coisas, para que a gente não seja extremamente severo. Outro julgamento é o julgamento insensível. O que é o julgamento insensível? Lá vem a historinha de novo, a historinha do ponto negro. Um professor começou sua aula entregando aos alunos uma folha de papel
em branco, né? Com um único ponto negro no centro. E pediu que cada aluno escrevesse um pequeno texto comentando o que via. E eles escreveram: a folha tem um ponto negro no meio. O ponto negro é pequenininho, pontinho de nada. Outro já achou que o ponto negro era muito grande, é um ponto grande, tal. Mas enfim, eles falaram do ponto negro. Bom, entrega a tarefa, o professor avaliou com eles. Vem cá, eu pedi para vocês falarem do que viam. Vocês não viram toda a folha em branco? Só viram o ponto negro? E às vezes a gente comete isso, a gente julga as pessoas por um errinho e não vê todo 99% de acerto que ela tem. A gente vê o defeitinho e não vê todas as qualidades que ela tem. Tá? Isso é um julgamento insensível. Esse é o tipo de coisa que a gente deve também evitar, porque logicamente foge totalmente aos ensinamentos de Jesus. Madre Teresa de Calcutá: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E encerrando, para lembrar, Jesus, ele tem a fórmula exata para a solução de todas as modalidades de problemas derivados das relações humanas, que ele sintetiza no único pensamento: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, essas querelas entre nós, essas desavenças, a gente tem que avaliar, tem que julgar dentro dos parâmetros ensinados por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo como a si mesmo. E por aí por diante. Então, a solução para solucionar problemas, de avaliar, julgar, enfim, é amar como Jesus amou. Quem vive amando como Jesus amou, vai ter julgamento suave, não precipitado, né? não muito severo, enfim, tudo aí. Então a gente pode julgar? Pode avaliar todas as coisas, escolhendo o que é certo e tirando o que é errado. Podemos sim corrigir o irmão quando está em falta, tendo certeza que ele está em falta, se a gente não somos nós que estamos em falta, de uma maneira como Jesus ensinou, sempre à parte, né? Nunca de público ou coisa parecida, e avaliar tudo, retendo o que é bom e eliminando o que é errado. Era isso, gente, tá? Então, encerrando essa nossa exposição, vamos elevar novamente os nossos pensamentos para agradecermos a Deus que nos permitiu estarmos aqui reunidos fraternalmente esta noite como irmãos, nessa casa que é uma casa cristã, que atende a todos da mesma forma. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Obrigado, Jesus, pela Tua presença entre nós, porque aqui estamos reunidos em Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que temos hoje. Coisas do dia a dia, coisas da nossa rotina, que frequentemente esquecemos de Te agradecer por ela. Pela família, pelos amigos, pelo trabalho, tantas coisas com as quais convivemos. Queremos, Pai, rogar por todos aqueles irmãos que nesse momento estão passando por provas, expiações difíceis, físicas, espirituais, irmãos adoentados, irmãos que passam pelo desemprego, irmãos que estão nos presídios pagando pelos seus erros para com a sociedade, enfim, todas essas ações, nós oramos por eles. Oramos por nós mesmos também, nossos parentes, amigos e entes queridos. Que possamos sair dessa casa hoje melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos levar dessa casa para nós ou para outros aquilo que aqui viemos buscar segundo os nossos merecimentos. Que assim seja. Assim seja.